Quem aqui ama a palavra de Deus? Fechou. Então abre comigo lá em Salmo 27. O negócio é pedrada hoje. Salmo 27. A gente vai ler o versículo 4, tá bom? Versículo super conhecido. Salmos 27, versículo 4. Quem achou diz amém. Quem não achou fala misericórdia. Eita, nós. Enquanto isso eu vou falar, cara, que copo lindo, cara. Olha isso aqui. Rapaz. Vou dar um gole santo aqui agora. Aleluia. É presente pro pregador isso aqui? Muito bem, gente, vamos lá. Salmo 27, 4. Vamos lá. Acompanha comigo a leitura aqui, gente. Vamos lá. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Cara, olha isso. Salmos 27, 4 fala sobre esse anseio, sobre esse desejo de Davi de estar todos os dias na presença de Deus. E eu quero perguntar para vocês assim, ó, gente, vamos lá. Se vocês pudessem pedir uma coisa para Deus, somente uma coisa, o que vocês pediriam? Ir para o céu. O que mais? Uma coisa só. Não ter pecado. E aí? O que mais? Intimidade com Ele. Boa. Olha só. Eu fiz essa mesma pergunta lá na caixinha do Insta, de ontem para hoje. E eu quis fazer essa pergunta para a galera para justamente ver um pouquinho das respostas que a galera deu, o que elas entendem sobre esse desejo. Poxa, se eu tivesse ali e pudesse pedir uma coisa para Deus, e a certeza que Ele daria aquilo, o que eu pediria? Coloquei ali. E, gente, veio diversas respostas, tá? Veio, cara, só coisas legais, com certeza, tá? Vieram, poxa, que eu pudesse entender mais da vontade dele, que eu pudesse ter mais sabedoria, que eu pudesse ter mais controle próprio, que eu pudesse conseguir um emprego, veio lá, que eu pudesse arranjar um namorado, veio isso também, você vê? Eita, nós. Você vê? Aqui não. Lá nos jovens. Galera dos jovens, aqui não. Se vier aqui eu falo, tá repreendido agora não é tempo. Mas, enfim, vieram várias coisas, e gente, coisas legais, coisas top, coisas que são boas, que a gente deseja e tudo bem a gente querer essas coisas. Só que quando a gente olha para a vida de Davi, nesse salmo que a gente leu ali, nesse versículo 4, a Bíblia fala que Davi expressou o maior desejo do coração dele, que era simplesmente viver uma vida com Deus todos os dias. Todos os dias. Eu sei que eu e você, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entendemos que o Senhor agora habita no nosso coração, que o Espírito Santo está com a gente. Só que Davi entendeu um negócio diferenciado aqui. Diferenciado. Porque Davi era um cara diferenciado. Não sei quantos aqui já leram sobre a história dele ali, acompanharam toda a trajetória dele, de onde Deus o tirou, de como Deus o trouxe, e como Deus falava com ele, como foi a vida dele, enfim. A gente sabe que Davi era um cara realmente fora da curva para a época. Para você ter uma ideia, gente, a palavra fala, né, e a gente vê que quando a gente olha antes de Jesus vir, todos que estavam antes de Jesus vir estavam sobre a lei, né? Era a época da lei. Então, Davi vivia sob a lei, ok? Agora, quando Jesus vem, o que acontece? Ele cumpre a lei. E a palavra do Senhor fala que toda vez que vem um sumo sacerdote, que tem troca de sacerdote, há também troca de lei. Eu sei que vocês são fera de Bíblia, então eu estou falando aqui, tenho certeza que vocês estão craque no que eu estou falando. Existia um sacerdócio, que era o sacerdócio levítico. A partir do momento que Jesus assumiu como sumo sacerdote, ele então teve a troca da lei. Por isso que hoje, graças a ele, nós vivemos na época da graça, ok? Então nós temos acesso a essa plenitude de Deus, a gente pode estar com ele e tudo mais, ok? Só que naquela época que Davi vivia, ele estava ainda sob a lei. E se a gente parar para pensar e olhar um pouco da vida dele, algumas atitudes dele, algumas coisas que ele fez, podem parecer estranhas ou até talvez, né, contrárias um pouco à lei. Porém, o que a gente consegue perceber é que Davi, ele entendeu algumas coisas que a gente só entende quando a gente está profundamente envolvido na presença de Deus.
Davi entendeu um negócio que a gente só entende quando a gente está realmente tendo um relacionamento com Deus maior do que todas as outras coisas. Então, olha só, Davi, quase 1000 anos antes de Jesus, já entendia o que era viver a graça. Davi, especificamente 966 anos antes de Cristo, ele entendeu o que é ter esse relacionamento com Deus. Por isso, quando a gente vê na palavra que Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é porque não só Davi tinha esse coração inclinado para Deus, mas o coração de Deus também estava inclinado para Davi, porque eles se conectavam, era uma profundidade, era um relacionamento tão íntimo, tão intenso, que fizeram então com que ele entendesse coisas que talvez muitos daquela época não entenderam. Talvez criticaram Davi, talvez julgaram Davi por muitas coisas, mas a realidade é que ele tinha um relacionamento profundo com Deus e por isso ele vivia coisas que outros não viviam. Então, amigos, o que a gente consegue aprender com isso? A primeira coisa, que esse relacionamento com Deus, esse fruto do relacionamento que a gente tem com Deus, cada vez vai nos levar para um lugar de profunda intimidade com Ele, de profundo conhecimento com Ele. Coisas que muitos gostariam, mas muitos não se submeteram a esse lugar. Muitos gostariam de ter um lugar de relacionamento mais íntimo com Deus, mas eles não fizeram nada para buscar isso. E Davi nos ensina, então, da necessidade de a gente não só desejar, mas a gente buscar a presença de Deus. Uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa, para que eu possa habitar no seu templo, para que eu possa contemplar a sua beleza todos os dias da minha vida. Olha que massa isso, gente. Olha que massa. E essa intimidade que Davi tinha com Deus, gente, eu vou falar para vocês, é um negócio que conquistou o coração dele. Quanto mais a gente está íntimo do Senhor, mais a gente é conquistado por Ele. Se você for rápido de Bíblia, abre lá comigo. Salmos 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11. Isso também as palavras de Davi. A gente sabe que os Salmos ali tem alguns escritos de Davi, de outros também, mas esse especificamente também é de Davi. E Salmos 16, versículo 11 fala o seguinte, eu vou ler em duas versões, tá? A primeira versão diz assim, tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Olha isso, prazer de viver contigo para sempre. Em outra versão diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na sua presença a plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Cara, você tem noção do que é isso? O que é você provar de um prazer eterno? De você encontrar um lugar de satisfação, você encontrar um lugar onde o seu maior prazer, a coisa que mais satisfaz a sua vida é você estar na presença de Deus. É esse amor, é esse relacionamento que Davi tinha com Deus que levou ele para esse lugar, de desfrutar e dizer dessas delícias perpétuas que Deus tem para oferecer. Então, Davi entendeu que o maior desejo do nosso coração, o maior sonho que a gente deve ter não é simplesmente aquilo que a gente pode conquistar, mas de que o nosso maior desejo e o nosso maior prazer é ter a nossa vida rendida completamente nos pés do Senhor. É ter a nossa vida, o nosso prazer e a nossa alegria completamente focada em Jesus. Se por acaso qualquer outra coisa tomar esse lugar, significa que alguma coisa está errada. O maior desejo que a gente tem, a maior plenitude de alegria que a gente tem que ter, como cristãos, como filhos de Deus, como novas criaturas que somos, é encontrar esse prazer nele. Um prazer eterno. Um prazer que não importa o que aconteça, a gente sempre vai estar firme, sempre vai estar focado com ele. E eu acredito, amigos, que hoje Deus tem levado a gente, Ele tem nos chamado para esse lugar de fazer com que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência esteja cada vez mais em Deus. Mas não só por isso, para que através dessas coisas, através do nosso relacionamento com Deus, através da nossa entrega para Deus, a gente possa se manter constante e apaixonado. E é esse o tema da palavra, constantes e apaixonados. O Senhor tem nos levado para este lugar de nos ensinar a importância de nós nos mantermos firmes com Ele, independente de qualquer coisa. Só que a gente só vai conseguir se manter constante se Jesus for o centro. Se o maior prazer da nossa vida for Ele. Não outras coisas, mas Ele, unicamente Ele. Ele não tem o primeiro lugar, Ele tem o único lugar no nosso coração, amém?
Se a gente coloca como primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, significa que tem coisas que concorrem, de repente, ao primeiro lugar, mas não. Com Jesus não é assim. Jesus, ele tem todo o nosso coração. Ou ele tem tudo de nós, ou ele tem nada de nós. Ele não aceita 99%. Ele nos aceita por completo. A nossa entrega tem que ser completa. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. A gente sabe que a gente tem inúmeras distrações na nossa vida, tantas coisas que tentam, às vezes, roubar a nossa atenção, que tentam roubar a nossa intimidade com o Senhor, todas elas que tentam, lutar para que a nossa atenção, para que a nossa devoção, para que a nossa satisfação esteja neles e não em Deus. Existem muitas dessas coisas, mas a gente só vai conseguir alimentar uma vida constante de relacionamento com Deus se de fato o maior alimento, o nosso maior desejo do nosso coração for ter uma vida aos pés de Jesus, completamente rendida a Jesus. Amém? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Há uns anos atrás, eu ouvi uma frase que é muito verdade, de que só tem poder para te parar aquilo que te move. Só tem poder para te parar aquilo que te move. Se por acaso, amigos, a gente tem vivido a nossa vida e, de repente, a motivação do nosso coração são qualquer coisa, são inúmeras coisas que não o próprio direcionamento de Deus, significa que o dia que essas coisas cessarem, a gente simplesmente para. Se por acaso a nossa confiança ou aquilo que tem nos movido é, de repente, um sonho que a gente tem, pode ser que o dia que a gente atingir esse sonho, que a gente conquistar esse sonho, a gente pare. Pode ser que, se eventualmente o que nos move for uma fama, um sucesso em alguma coisa, pode ser que o dia que você alcance isso, ou o dia que seja retirado isso de você, você simplesmente pare. Se de repente aquilo que te move for umas conquistas, financeiras ou qualquer coisa, uma profissão maravilhosa e tal, que são coisas boas, claro, ninguém está dizendo isso, mas se essas coisas for aquilo que te move, o dia que você parar, o dia que você não tiver mais essas coisas, ou um dia que de repente, por qualquer motivo que seja, isso não te sustente mais, você simplesmente vai parar. Agora, se for Jesus que te move, eu vou te falar uma coisa, absolutamente nada pode te parar. Se for Jesus que te move, absolutamente nada pode entrar no seu caminho. Porque aquilo que entra no seu caminho, você, através do poder e da graça de Jesus, redime e leva ele aos pés de Cristo. A nossa vida, amigos, tem que ser completamente rendida ao Senhor. A nossa vida precisa ser essa constância de encontro com o Senhor, de relacionamento com Ele, de paixão, de devoção com Ele, para que Ele seja a única coisa que nos move, a única pessoa que nos move. Porque o dia que Ele quiser nos parar, a gente sabe que Ele não parou para nos ferir, Ele parou porque Ele nos ama. Ou então, a gente vai viver uma vida em constante conhecimento dEle, em constante crescimento. Só que, amigos, uma coisa muito importante, eu quero perguntar para vocês. O que tem movido o coração de vocês? O que tem sido a razão da motivação de vocês? O que tem sido a razão de vocês acordarem todos os dias? O que tem sido a razão de vocês estudarem o que vocês estudam? Qual tem sido a razão de vocês virem aqui para a igreja no final de semana? Qual tem sido a razão de vocês fazerem qualquer coisa que vocês fazem? Se a resposta para essa pergunta for qualquer coisa que não seja Jesus, eu vou falar para vocês, a gente precisa se arrepender. O primeiro passo para a gente entrar nesse lugar de constância, o primeiro passo para a gente entrar nesse lugar de completa paixão e devoção pelo Senhor é se arrepender. A palavra fala, em Romanos 12:2, o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa passagem é bem conhecida, tenho certeza que vocês já conhecem bastante ela. Mas o que ela quer nos dizer aqui é que é necessário que a gente não só tenha recebido essa vida de Deus, esse novo nascimento, mas é importante que a gente se arrependa, que a gente tenha uma mudança de mentalidade. E quando eu digo mudança de mentalidade, não é só puramente a mudança da mentalidade, mas quando a gente muda a forma como a gente pensa, quando a gente muda a forma como a gente enxerga as coisas,
a nossa vida precisa ser mudada também. Os nossos caminhos precisam ser alterados. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ter uma vida constante e de paixão e devoção para o Senhor é se arrepender. Se arrepender do quê, afinal de contas? Se arrepender de um caminho e de uma vida que tem nos levado que tem levado a gente atrás daquilo que a gente quer e não daquilo que o Senhor tem para nós. A gente precisa se arrepender de viver uma vida onde a gente vai atrás dos nossos padrões, daquilo que a gente acha que é bom para a gente, e a gente deixa de lado o que Jesus tem para nós. A gente precisa se arrepender de entender que a gente está fazendo um monte de coisa aqui, mas talvez o que Jesus simplesmente quer que a gente faça é que a gente desfrute da presença dele, de que a gente simplesmente seja um filho recebendo dele, e por amor a ele, aí sim a gente avança, aí sim a gente faz as coisas. Estão entendendo, gente? Amém? Glória a Deus. Em Apocalipse 2, eu vou dar um exemplo bem prático sobre isso. Apocalipse 2, versículos 2 a 6, Jesus ele está falando, ele está elogiando a igreja de Éfeso. E ele está falando que, eu reconheço as suas obras, eu reconheço tudo que você tem feito, só que, ao mesmo tempo que ele reconhece as boas obras, ele faz uma crítica a essa igreja. E a crítica que ele faz é de que, ei, eu tenho contra vocês que vocês esqueceram, que vocês abandonaram o primeiro amor. O que Jesus está dizendo? Ei, não importa o tanto de coisa que você fez para mim, não importa o tanto de coisas que vocês possam fazer, desenvolver, se em algum momento vocês perderem o amor, se em algum momento vocês perderem a devoção, ei, tudo isso aqui corre risco. Porque existe um lugar, existe uma coisa que a gente tem que desejar, que é amar o Senhor com todas as nossas forças. Esse primeiro amor que a gente tem não deveria ser só o primeiro amor, deveria ser o único amor, você entende o que eu estou dizendo? Esse primeiro amor deveria ser aquele amor que constrange a nossa vida, que dá razão para a nossa existência. Não existe vida se não for em Cristo. Não existe razão de existência se a nossa vida não for nele. Jesus está falando para uma igreja que era fiel. Jesus está falando para uma igreja que era rica em obras, fazia muita coisa. Só que, ei, eles perderam o coração. Então, amigos, a gente não pode se embriagar com muitas coisas que a gente faz e a gente acaba esquecendo quem a gente é e qual é o propósito de por que a gente faz as coisas. Então, quando o Senhor nos convida para esse lugar de arrependimento, assim como ele convidou essa igreja em Éfeso, ele está dizendo, ei, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para esse lugar do primeiro amor, porque é nesse lugar do primeiro amor que você vai viver de verdade o que eu quero que você viva. É nesse lugar onde o seu amor por mim é maior do que todas as coisas. Maior do que o quê? Cara, maior do que o seu sonho, maior do que o seu desejo, maior do que o seu chamado. Olha isso. Eu sei que a gente busca viver e cumprir o propósito de Deus. Eu sou feliz demais por conhecer o meu propósito com o Senhor, mas deixa eu te falar, isso não vale nada se eu não amar o Senhor com todas as minhas forças. Não vale nada eu ganhar o mundo e perder a minha alma. O que significa isso? Não adianta eu falar do amor de Jesus para tantas pessoas se eu não vivo nesse amor. Não tem como viver uma vida onde Jesus não é o centro. Não faz sentido. Não adianta a gente construir uma carreira se Jesus não for o alvo e o maior amor das nossas vidas. Não adianta eu exercer o meu chamado se Jesus não for o centro e o maior amor na minha vida. Não faz sentido nem eu ir comprar pão na esquina se Jesus não for o maior amor da minha vida. Você entende? O maior amor que a gente tem que ter, a maior devoção é o Senhor. É isso que precisa, encher o nosso coração de alegria. Tem uma música que eu nem sei, acho que nem é da época de vocês, mas talvez alguém conheça e tal. Eu não vou cantar aqui porque Deus o livre, né? Senão, misericórdia. Vai ser uma tribulação aqui, né? Mas tem uma música que fala mais ou menos assim, né? Eu vou declamar para vocês aqui, tá bom? Que é assim, ó. Que sejas meu universo. Olha lá, alguns já pegaram, né? Que sejas tudo o que eu sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. As meninas gostam, né? As meninas acham tão fofinho, né? Tão lindo, né? Pois é, essa é uma música muito legal. Durante um tempo, né, ela virou temas, né, de coisas românticas e tudo mais, porque é uma letra muito bonita, é claro. Só que essa letra, ela fala a respeito de Jesus. Essa letra é para Deus. Falei, Senhor, que você seja o meu universo. Que você seja tudo o que eu sinto e o que eu penso. Que de manhã, quando eu acordar, que o primeiro pensamento seja você. Que a razão da minha existência seja você. Ei, gente,
É isso, é esse lugar que o Senhor tem nos levado. Não adianta nada a gente viver uma vida da forma como a gente acha que tem que viver, por mais maravilhosa que a gente acha que é, se Jesus não for a coisa mais preciosa que tem. E se por acaso se Jesus não tem esse lugar no nosso coração, a gente precisa se arrepender. A gente precisa se entregar, porque só Jesus dá sentido à nossa existência. Se arrepender, amigos, não é fácil, eu sei disso. Se arrepender é doloroso. Se arrepender, abrir mão, né, de coisas, aquilo que a gente gosta, daquilo que a gente deseja, não é fácil. Mas deixa eu te dizer, tem uma frase, duas na verdade, de Tozer, que eu gosto muito, que diz assim, uma delas, é muito improvável que Deus use uma pessoa que nunca sofreu profundamente uma dor. Essa é a frase de Tozer. E ele continua, ele diz assim, é impossível alguém se arrepender sem ter uma profunda decepção consigo mesmo. Sabe por que eu gosto muito dessas frases de Tozer? Porque ele está dizendo o seguinte, Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Só que, se a gente não conseguir se entregar por completo, entregar tudo aquilo que a gente tem, a gente simplesmente vai viver uma vida vazia. Então, se a gente tem alguma dor, por qualquer coisa que seja, por algo que a gente entregou, por algo que a gente abriu mão, por maior sonho que a gente teve, se a gente abriu mão por amor a Jesus, Jesus recompensa isso. Jesus recompensa não simplesmente com coisas que a gente pode ter, mas a maior recompensa que a gente pode ter é Ele mesmo. A maior recompensa é o próprio amor de Jesus. É a gente poder ser como Davi, que entrava na presença do Senhor e falava assim, Senhor, na sua presença há delícias perpetuamente. Na sua presença há plenitude de alegria. Na sua presença não sinto dor. Na sua presença não tem angústia. Na sua presença não tem aflição. Na sua presença não tem ansiedade. Na sua presença não tem confusão na minha mente. Na sua presença eu posso ser feliz, porque o meu prazer está em você. O meu prazer é você. O meu prazer é ser um com você. Esse é o coração de Jesus. É para esse lugar que Ele tem nos levado. Só que essa decisão, amigos, está na nossa mão. Eu sei que cada um de nós aqui tem pessoas que a gente olha e a gente admira, certo? Tem pessoas que a gente tem como referenciais, que a gente olha e fala, pô, cara, essa pessoa é muito massa. Essa pessoa aqui tem vivido isso com Deus, essa pessoa tem feito isso na vida, enfim, são referenciais positivos para a gente, certo? Todos nós temos. Eu creio que o maior referencial positivo que a gente pode ter é o próprio Jesus. E a palavra fala, né, que teve um cara, que ele teve a oportunidade de caminhar com esse maior referencial que ele tinha. Ele teve a oportunidade de caminhar com essa pessoa que ele talvez era mais admirável, é a pessoa mais admirável em todo mundo. Ele teve essa oportunidade, mas ele escolheu não fazer isso. Que é o jovem rico, não preciso nem falar, nem ler a história para vocês aqui. A palavra fala de um homem, então, que ele foi chamado por Jesus para ser discípulo dele. Olha isso, cara. Jesus chegando para você, fala aí, me segue. Só que para você me seguir, você vai precisar largar, deixar tudo que você tem. Você vai precisar abandonar o que você tem. Trazendo aqui para aquilo que a gente está falando, pode ser que o Senhor venha e fale assim para a gente, ei, eu quero que você seja meu discípulo, mas para isso, você precisa abandonar algumas coisas. Se Jesus perguntasse para você, falasse para você, ei, você precisa abandonar algumas coisas, o que Jesus ia falar para você abandonar? O que você precisaria abandonar para você ser um discípulo de Jesus? O que você ia precisar abandonar? O que o Senhor tem falado para você que você precisa abandonar? E eu estou te falando, Jesus não falou para ele abandonar uma coisa ruim. Jesus falou para ele abandonar aquilo que estava no coração dele, que dominava o coração dele. Por quê? A palavra nos ensina que é melhor dar do que receber. O jovem rico, ele queria receber o discipulado de Cristo. O jovem rico, ele queria viver uma vida com Cristo, sim. Só que ele não estava disposto a entregar a vida dele. Então não tem como você receber sem antes você dar. Não tem como você provar de um amor tão grande se você não se entregar para esse amor. Você tem que liberar espaço no seu coração para que tudo aquilo que hoje tem tomado o lugar no seu coração seja dado para Deus. Que o primeiro e único lugar seja o próprio Senhor. E o jovem rico, infelizmente, não fez isso. Não fez isso. Ele
escolheu, ele preferiu viver com aquilo que dava prazer naquele momento para ele. Lembra que a gente leu o Salmo 16? Que na destra do Senhor há delícias, há prazer, há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. Então em Jesus nós temos um prazer eterno, mas o jovem rico, ele escolheu uma alegria, um prazer passageiro. Tem uma frase do John Piper que eu gosto muito, que ele fala assim, ó: ninguém peca porque quer pecar. Tipo assim, ei, acordei hoje, tipo, o que eu vou fazer hoje, né? Hoje eu vou pecar. Ninguém acorda querendo pecar. Mas sabe quando a gente peca? A gente peca quando a gente deixa de acreditar que aquilo que Jesus tem para nós é melhor do que aquilo que o pecado oferece. A gente peca quando a gente entende, quando a gente deixa de acreditar. É uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. Pecado é questão de fé. Quando você entende, você fala assim, ei, o que o pecado oferece é um prazer. O que Jesus oferece é um prazer, mas esse é um prazer eterno. Só que toda vez que a gente peca, a gente está falando, ei, eu acho que esse prazer de Jesus não é tão poderoso assim, não é tão maravilhoso assim, então eu prefiro abandonar isso e prefiro seguir esse pecado. A gente peca porque a gente deixa de crer que o que Jesus tem para a gente é melhor do que o mundo oferece. Então, amigos, a gente não pode cair nesse erro. A gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender. A gente precisa ter, de verdade, se for necessário, dor no nosso coração, constrangimento no nosso coração. A gente precisa sentir dores de parto, se for o caso, igual a palavra fala de alguns que se arrependiam e sentiam dores como que de parto. Por quê? Porque é necessário que o Senhor se estabeleça como rei no nosso coração. É necessário que o nosso amor, o nosso pleno amor e profundo amor seja único e exclusivo dele. Para que não só a gente tenha ele por completo, mas que a gente possa, se entregar por inteiro para ele também. Está fazendo sentido? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Vamos, agita aí, gente. Estamos junto comigo. Sabe, amigos, Jesus tem nos convidado para este lugar de estar mais profundo nele, de estar mais perto dele, de poder provar dessas delícias. Só que enquanto o nosso coração estiver concorrendo com outras coisas, a gente não vai conseguir viver. Talvez você venha aqui e fale assim, poxa, eu oro, parece que minha oração não sai do teto, bate no teto e volta. Eu estou no meu quarto, lá parece que eu não sinto a presença de Deus. Eu estou vivendo a minha vida, parece que eu só vivo ela de qualquer forma. Deixa eu te falar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar, Jesus, me perdoa. Me perdoa porque eu estou querendo viver uma vida da forma como eu acho que tenho que viver. A única coisa que eu preciso fazer, Senhor Jesus, é descansar na sua presença, entregar a minha vida para o Senhor e reconhecer que o primeiro lugar e o único lugar no meu coração é só teu. É só teu, é só você que merece esse lugar, é só você que tem que ter esse lugar. Então, para a gente se manter constante, a primeira coisa é o arrependimento. Só que não para por aí. Como que a gente faz para ser constante? A constância, então, é esse lugar onde a gente se arrepende, mas também é esse lugar onde a gente permanece. É o lugar onde a gente cria raiz. É um lugar onde a gente pode realmente se aprofundar no Senhor. Então, segundo ponto é esse, permanência. Para a gente permanecer na constância, a gente precisa se encher do que é combustível para essa permanência. O combustível da constância é a profundidade na palavra de Deus. O combustível que vai levar a gente para esse lugar de amar Jesus acima de todas as coisas é o conhecimento dele e da palavra dele. Não tem como a gente viver uma vida sem se alimentar da palavra de Deus. Não tem como a gente manter a nossa existência que pertence ao Senhor se a gente não for de fato envolvido pela presença de Deus e meditar na palavra dele e receber desse alimento que é verdadeiro, que é fonte de vida para nós. Salmos 84:10 fala assim, nos lembra, que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 anos, onde? Em qualquer outro lugar. Entende isso? Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Uau, olha isso. Olha a profundidade disso. Olha o quanto a gente pode aprender e desfrutar desse amor maravilhoso de Jesus se a gente de fato se entregar para Ele.
Se a gente entender que o nosso único alimento vem do Senhor e é na palavra dele, a gente vai começar a amar a palavra dele acima de muita coisa, gente. A gente vai amar, sabe, mais da palavra dele e mais da presença dele do que qualquer outra coisa. Sabe, em 2015, vou contar um testemunho para vocês. Em 2015, eu perdi o emprego. Okay? Em 2015 eu estava trabalhandinho e tal. Eu tinha casado 2 anos antes, né? 2013. Em 2015 eu perdi o emprego. E eu lembro que nesse tempo, quando aconteceu de eu ser demitido tal, na época, Jesus falava muito no meu coração assim, você precisa ter mais tempo comigo. Você precisa ter mais tempo comigo. E, gente, eu sabia que Jesus estava me chamando para um lugar de intimidade com ele. Só que eu ficava fazendo tanta coisa, sabe? Trabalhando, estudando. Na época eu estava estudando algumas coisas também, na parte de fotografia, umas coisas assim. E eu não tinha tempo com o Senhor. Eu não tinha tempo na presença dele. Só que o dia que aconteceu, de eu ser mandado embora e tal, eu lembro que eu fiz uma oração para Jesus e falei, tá bom, Senhor. Eu entendo que o Senhor tá querendo que eu tenha mais tempo com o Senhor. Então eu vou dedicar todas as minhas manhãs para eu sair de casa e para eu ter um tempo específico com você. Sem nada, não quero fazer nada, só quero ter um tempo com você. Então o que a gente fazia? Eu e a Fran na época, né? A Fran estava fazendo uns freelances assim e tudo mais, mas a principal renda de casa era minha na época, né? E aí o que aconteceu? Eu falei isso com Deus e a gente morava lá no Boa Vista. Nossa, longe daqui, né? Lá no Boa Vista. E a Alcance ainda na época era no Água Verde, não era nesse templo aqui, era lá no Água Verde. E durante um ano, todos os dias, eu saía de lá, eu e a Fran, a gente vinha de ônibus, ou então às vezes de carro, quando eu estava com carro, a gente ia e ficava a manhã inteira orando com Jesus. A manhã inteira, um devocional que tinha ali na época, que deixava o sonzinho rolando, ou então a galera vinha ministrar. Cara, a gente só ficava lá chapando coco com Jesus, assim, cara, a gente só ficava desfrutando da presença dele. Eu só ficava lendo, eu lia a palavra, eu lia livros, eu falava com ele. A maior parte das vezes eu ficava quieto porque eu queria que ele falasse comigo, então eu ficava lá só largado assim. Gente, deixa eu falar para vocês. Que tempo precioso. Que tempo maravilhoso, gente. Sabe, foi um ano assim em que eu tive um conhecimento de Deus, assim, sabe, uma profundidade e principalmente eu me senti tão amado pelo Senhor. Meu coração começou a ser cativado cada vez mais pela presença dele, pela palavra dele. Foi naquela época, quando eu simplesmente tinha tempo com ele. Um dia na presença dele vale mais do que 1000 anos. E eu falei, Senhor, eu quero que todos os dias, agora, nesse ano, eu possa desfrutar do Senhor. Então as minhas manhãs são do Senhor. Eu não quero fazer absolutamente mais nada. Eu só quero ficar com o Senhor. Eu sei que às vezes é difícil para a nossa realidade conseguir fazer isso, eu sei disso. Mas a gente não precisa de um dia completo, né? A gente precisa de disposição de buscar a Deus, disposição de querer mais dele. Porque a partir do momento que a gente busca mais ele, que a gente quer mais dele, ele tem prazer em se revelar a nós, amém? A palavra do Senhor fala em João 8,31 o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha que legal isso. João 8,31, né? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Gente, o que é ser discípulo de Jesus? O que é ser um discípulo de Jesus? É viver uma vida com ele. É caminhar por onde ele caminha. É aprender dele. É sentir o que ele sente. É crescer com ele. Sabe, desfrutar de uma vida com ele. Sabe, amigos, mais importante do que a gente fazer um stories, sabe? Mais importante que fazer um stories de algum mover que a gente teve aqui na igreja, sabe? Mais importante do que a gente simplesmente registrar algum momento que a gente estava chapando com a galera. Mais importante do que isso é a gente ter uma história de vida com Deus. Mais importante do que a gente simplesmente registrar alguma coisa é que no nosso coração fique gravado as palavras de Jesus. Mais importante é que a gente permaneça firme na palavra dele, que a gente seja apaixonado pela palavra, que a gente seja envolvido pela presença dele. Porque eu vou falar para vocês, amigos, absolutamente nada pode ser melhor que isso. Nada, absolutamente nada. Eu sei que tem muita coisa que tenta concorrer com esse lugar, mas não tem como. Se a gente quer viver uma vida de discípulos com Jesus, a gente precisa caminhar com ele. E a gente só caminha com quem a gente tem relacionamento. Então a gente precisa estar todos os dias com ele. João 15,4, você não precisa abrir. A palavra fala assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo e não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus tem falado para a gente que, ei, se você permanecer em mim, se a sua vida for conectada comigo, você vai provar dos frutos disso. No tempo certo, a gente vai poder provar dessa maravilhosa graça que o Senhor tem para nós. E não só da presença dele, mas daquilo que o Senhor tem nos impulsionado para fazer, porque os frutos começam a aparecer. Mas frutos de uma árvore não é de um dia para o outro, certo? Os frutos, eles são, eles vão sendo construídos junto com o crescimento da árvore. Então, conforme a árvore vai crescendo, no tempo certo, vem o fruto. Mas a gente só vai conseguir desfrutar, inclusive disso, se de fato a gente for conectado com ele. A constância está diretamente ligada ao nosso desejo de buscar Deus. E não só buscar Deus, mas de permanecer nele. Porque é fácil a gente vir chapar aqui na vigília, é fácil a gente vir aqui no culto e ficar aqui com a galera e clamando pelo Senhor e tal. Cara, é maravilhoso isso. E a gente precisa disso também. Mas a gente precisa permanecer nele. Todos os dias, em todo lugar. Em tempo e fora de tempo. Sempre amando o Senhor e buscando ele. Enquanto a gente está na escola, enquanto a gente está, na faculdade, enquanto a gente está na igreja, enquanto a gente está no carro, enquanto a gente está esperando o ônibus, enquanto a gente está comprando pão, igual eu falei, não importa. O importante é que a gente permaneça nele. Porque vocês vão começar a ter umas experiências malucas, gente. Deixa eu falar para vocês. Eita, nós. Cara, a partir do momento que você começa a se apaixonar por Jesus, cara, você está lá esperando o ônibus, assim, daí você começa a chorar, cara. Cara, você chora não porque você está triste, cara. Você chora porque você sabe que você é amado pelo Senhor, cara. Você chora porque você sabe que Jesus está com você ali. E de que se você abrir a sua boca e falar, Senhor, ei, se manifesta aqui. Tem tanta gente aqui do meu lado, aqui ao meu redor. Sei lá, estou no terminal, por exemplo, aqui. E tem tanta gente que ainda não te conhece, mas eu te conheço, eu conheço o seu amor, então manifesta esse amor também. Cara, você só vai começar a pensar nele, você vai acordar pensando em Jesus, você vai dormir pensando em Jesus, você vai comer pensando em Jesus, sabe? Cara, olha isso, cara. E é possível esse lugar, é possível porque esse lugar existe, gente, existe esse lugar de amor profundo pelo Senhor, de uma paixão, de uma devoção que consome a gente completamente. Davi foi uma pessoa que assim, eu conheci Jesus, amigos, quando eu tinha 15 anos. Num momento em que eu tinha certeza que eu era a pessoa mais desprezada nesse mundo. Mas Jesus me mostrou que eu não era, Jesus me mostrou que ele me amava. E esse mesmo amor que ele me mostrou, sei lá quanto tempo atrás, é o mesmo amor que me motiva todos os dias a falar, Jesus, a minha vida pertence a você, Senhor. A minha vida é sua. Eu quero me manter constante no Senhor, porque não existe mais nada mais precioso do que o Senhor para mim. E amigos, depois que a gente conhece, que a gente se arrepende por a gente estar longe do Senhor, que a gente se arrepende por querer viver uma vida da forma como a gente acha que é. A partir do momento que a gente se arrepende e fala, Jesus, eu entrego os meus desejos, os meus sonhos, o meu propósito, eu entrego tudo isso para você, para que o Senhor seja o primeiro. Depois disso, depois que a gente se arrepende, depois que a gente entende que a gente precisa permanecer no Senhor, de que o Senhor é a fonte da nossa vida, de que só nele tem um alimento que a gente pode viver, é a única fonte de vida para nós, a gente então pode ir para a terceira coisa que nos ajuda a se manter constante, que é de fato viver o nosso propósito. Como eu falei, não adianta nada a gente saber o nosso propósito se Jesus não for o centro dele. Porque Jesus pode pedir o nosso propósito. E aí, o que vai sobrar? Se Jesus tirar tudo que você tem hoje, o que sobra? Sobra alguém que simplesmente queria coisa de Deus, ou sobra um filho apaixonado que fala assim, ei, eu amo Jesus. Com tudo ou com nada, Jesus, você é mais precioso que tudo. Então, ainda assim sobra um coração de filho. Em Isaías 6, você não precisa abrir, mas é uma grande revelação, sabe? De que quanto mais a gente conhece de Deus, quanto mais próximo a gente está dele, quanto mais a gente permanece nele, mais ele começa a revelar quem nós somos, ele começa a mostrar a identidade para nós, e depois disso ele mostra qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso chamado.
A gente se arrepende por estar longe do Senhor, por viver uma vida distante. A gente decide permanecer firme nele, e aí o Senhor começa a revelar o propósito. Entender o nosso propósito, entender para onde a gente está indo, é o que nos ajuda, é o que facilita a gente poder permanecer nele. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. A palavra ensina em Provérbios 16, eu já estou terminando com isso. Provérbios 16, a palavra fala assim, que Deus faz tudo. Repete comigo, tudo. De novo, tudo. Deus faz tudo com um propósito. Tudo. Tudo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque cada um de vocês aqui não nasceu por um erro. Cada um de vocês aqui não nasceu por um acidente. Cada um de vocês aqui não nasceu porque a gente não queria que nascesse. E aí, deixa eu te falar, tinha alguém que queria. E esse alguém é Deus. Deus faz tudo por um propósito. Tudo, absolutamente tudo. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, ou as coisas que deixam de acontecer, tudo tem um propósito em Deus. O nosso papel é entender qual que é esse propósito. O que o Senhor tem para nós? Seria muito negligente da nossa parte a gente não entender o que o Senhor tem dado para nós. A gente falou sobre a transformação de mente, né? Lá um pouquinho antes, lá dessa metanoia, né? Dessa importância da transformação de mente. E é essa transformação, é essa virada de chave que a gente faz que nos capacita a poder enxergar e entender o chamado de Deus para nós, entender o propósito de Deus para nós. É somente através dele, dessa mudança de que a gente se entrega, que o Senhor vai falando com a gente. E voltando, lá no Salmo 27, que a gente leu lá no início, Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor. Mas ele não disse só isso, ele disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Em outras versões, uma coisa pedi ao Senhor e a busco, ou a procuro, ou a desejo. Ou seja, a gente pode desejar, a gente pode pedir para o Senhor algo, mas a gente precisa fazer alguma coisa também. A gente precisa entender a nossa responsabilidade de buscar. Está na nossa mão esse desejo, essa vontade, esse anseio de buscar entender o nosso propósito. Porque a partir do momento que a gente entende o nosso propósito, o Senhor então nos dá graça para viver uma vida constante e apaixonada por Ele.